Paz, meus amigos, mais uma vez estamos juntos. Muito obrigado pela sua companhia. Que você possa ativar a notificação deste canal para que você possa receber os vídeos. Muito em breve tem uma novidade para vocês que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida de forma muito rica. Hoje eu quero falar com vocês a respeito das duas testemunhas. Existe uma bagunça a respeito de quem são as duas testemunhas e, na minha opinião, essa bagunça nem deveria existir, porque a Bíblia é muito clara. Pois é, meus amigos, eu sei que você pode estar chocado, mas a Bíblia é muito clara sobre quem são as duas testemunhas. Na verdade, a Bíblia é muito clara quando se lê a Bíblia, não quando se lê textos isolados, mas a própria palavra de Deus nos responde, nos diz, nos indica quem são as duas testemunhas. Eu quero ler com você, tão somente ler os textos bíblicos e você vai entender quem são as duas testemunhas. O primeiro texto está escrito em Apocalipse, no capítulo 11, no verso de número 1, que diz assim: Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Perceba isso, que é muito importante. Contudo, não consideres o pátio exterior. Não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, em trajes escuros de pano de saco. Concederei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras, as duas oliveiras, e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Perceba comigo, vamos parando o texto para juntos descobrirmos o que a própria palavra de Deus responde. Primeiro, nós temos que as duas testemunhas são, na verdade, candeeiros. Agora eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 1. Num contexto imediato, a Bíblia já responde quem são as duas testemunhas. Olha quem são os candeeiros ou os candelabros. Este é o mistério das 7 estrelas. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, os candeeiros são as igrejas. É o que a Bíblia está dizendo. Mas não vamos parar por aí. Olha o que está escrito em Zacarias no capítulo de número 4. A visão do candelabro. O anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono. E me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas, que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras juntos ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu senhor. Então ele me explicou: essa é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel. Perceba que Zorobabel foi quem construiu o templo. Não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará pedra angular principal aos brados de favor e graça. Olha só. Então o Senhor falou comigo nestes termos: as mãos de Zorobabel, que construiu o templo, lançaram os alicerces desta beite, desta casa, e certamente suas mãos completarão o final da obra. Assim todos saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós.
Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam 7 pares de olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Agora nós já temos Apocalipse 1:20 dizendo que esses 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora nós temos aqui novamente em Zacarias, no capítulo 4, falando sobre as 7 lâmpadas que representam os olhos do Senhor percorrendo toda a terra. Em seguida, perguntei ao anjo qual o sentido das oliveiras. Agora perceba que nós não temos mais apenas um dado, que é o candeeiro, os candeeiros. Nós temos também oliveiras. Será que a Bíblia diz quem são as oliveiras? Vamos pesquisar a respeito disso? No texto de Zacarias 4 está escrito assim, verso 11: Em seguida perguntei ao anjo qual o sentido das oliveiras à direita e à esquerda do candelabro. E ainda acrescentei outra questão: o que significam estes 2 ramos de oliveira? Preste atenção nisso. Dos 2 tubos de ouro que derramaram azeite dourado. Ao que ele me questionou: não sabes o que significa isso? E eu confirmei: não, meu senhor. Então ele me explicou: estes são os 2 ungidos para trazer o óleo santo e servir a Adonai, o soberano do mundo inteiro. Então perceba que está falando, tanto Apocalipse começa falando do templo, e também Zacarias 4 está falando a respeito do templo. Está falando do candelabro que ficava no santo lugar, que ficava próximo à presença de Deus, que estava no Santo dos Santos. Veja que há uma exaltação a Zorobabel, que construiu o templo em Zacarias no capítulo 4. Veja que Apocalipse começa no capítulo 11 falando a respeito de medir o templo e sobre o átrio aonde foi entregue aos gentios, e essa parte não foi medida. Então nós temos o templo ou o tabernáculo funcionando em 3 partes. A primeira parte, local de fora, átrio, onde ficam os gentios. Os gentios estão do lado de fora. No santo lugar está o candeeiro, os 7 candeeiros, a menorá, e ali estão diante da presença de Deus. Mais para dentro, no santíssimo local, é onde está a presença de Deus, é onde a presença de Deus se revela. Então nós temos a presença de Deus no local mais secreto, mais íntimo. Depois nós temos a igreja e depois nós temos os gentios. Perceba que Paulo em Efésios, no capítulo 2, diz que a igreja não são gentios, mas diz que a igreja eram gentios. Ele diz assim: no tempo em que vocês eram gentios. Um erro muito grande que se comete nos nossos dias é dizer que a igreja é feita de gentios. Não, meus amigos. A igreja é feita de pessoas que eram gentios. Na verdade, essas pessoas agora não são mais gentios, segundo o apóstolo Paulo em Efésios. Mas vamos continuar tentando descobrir quem são essas 2 testemunhas. Nós temos que a Bíblia chamou elas de menorá ou de candeeiros, né? Nós temos que a Bíblia diz que candeeiro é a igreja, os 7 candeeiros é a igreja. Nós temos também que o texto diz que são as 2 oliveiras. Vamos tentar descobrir quem a Bíblia chama de 2 oliveiras? Romanos, no capítulo 11, Paulo está falando de 2 grupos de pessoas. Paulo está falando daqueles que eram gentios e Paulo está falando sobre Israel. Perceba o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, no verso 1. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo, Israel? Ele mesmo responde: de forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele está dizendo: olha, Deus não rejeitou Israel porque eu sou israelita. Eu fui chamado por Deus, sou israelita, portanto Deus não rejeitou Israel. E ele começa a falar a respeito de Elias, que Elias achou que estava sozinho, mas haviam mais 7.000 pessoas que não havia se dobrado, não havia dobrado seus joelhos diante de Baal.
e ele começa a falar que haviam pessoas remanescentes em Israel. Agora perceba o que ele diz na altura do verso de número 11, Romanos 11:11. Uma vez mais pergunta: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma, antes pela sua transgressão veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui-se riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Perceba que Paulo, em Romanos 11, está falando sobre dois povos. Paulo está falando daqueles que são chamados de gentios e Paulo está falando daqueles que são chamados de Israel. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? Paulo está falando sobre uma reconciliação de Israel com o seu Senhor. E que quando isso acontecer, vai ser como vida no meio dos mortos. Perceba isso, vida no meio dos mortos, porque isso está completamente conectado com Apocalipse 11 e com Oséias no capítulo de número 6. Oséias no capítulo de número 6 está escrito Israel dizendo ao Senhor: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos levantará, no 3º dia nos ressuscitará e viveremos para sempre diante dele. Perceba como a Bíblia está falando sobre Israel e sobre a ressurreição. Você se lembra de Ezequiel no capítulo de número 37 que está falando a mesma coisa? Eu sei que nós pregamos nos eventos, muitas pessoas, principalmente os pregadores pentecostais, pregam nos eventos a respeito da ressurreição, do vale de ossos secos, né? Mas o texto está falando, na verdade, sobre a restauração de Israel, sobre uma ressurreição. Acompanhe, continue acompanhando comigo Romanos capítulo 11. Olha o que é que Paulo vai dizer que está conectado com Apocalipse 11. Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se algum dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participais da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Não te glories contra esses ramos, porém se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, entretanto eles foram podados por causa da incredulidade. Porém tu permaneces firmes pela fé. Não te envaideças, mas teme, porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Olha que coisa interessante, Paulo está contando uma parábola a respeito de 2 oliveiras. Uma oliveira é Israel e a outra oliveira eram gentios. Perceba o que vai acontecer, por isso que não há mais gentios no meio do povo de Deus. Perceba o que vai acontecer. Paulo está contando uma metáfora que está nas Escrituras e que acontecia na agricultura de Israel. O que acontecia? Eu vou te explicar. Quando uma árvore, uma oliveira, não estava gerando frutos, então os ramos dela eram podados. O agricultor saía da terra de Jerusalém e ia até a Galiléia ou uma outra terra e pegava de uma oliveira brava, esse era o nome, de uma oliveira diferente, ele podava ela, cortava ela e trazia os seus ramos para enxertar na oliveira principal. E o que acontecia na agricultura? Aquela oliveira que não estava mais produzindo frutos, passava a produzir frutos. Então, de 2 oliveiras, era feita apenas uma oliveira. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo que Israel e os gentios eram oliveiras diferentes, mas que ambos foram enxertados.